Está começando mais uma edição do Apolocast. Defendendo a sã doutrina de Cristo. Sejam bem-vindos. Olá a todos os ouvintes de mais um episódio do Apolocast. Sejam muito bem-vindos. É um grande prazer tê-los conosco. Falar sobre esse assunto é um pouco ou até mesmo muito delicado, porque muitas pessoas não conseguem discernir o real sentido de estarmos alertando-as do porquê é perigoso fazer parte de uma união entre religiões, propagadas principalmente pela ONU. Muitos acham que nós somos anti-igrejas, os que falam contra o ecumenismo religioso, ou até mesmo anticulto sobre um templo físico ou coisas do gênero. Não é bem assim. Eu nunca disse que eu sou contra nos reunirmos, nós, os cristãos verdadeiros, num local separado para adorar o Criador e o Messias Jesus, ou Yahushua, se você preferir. Eu sempre deixei bem claro que o buraco é bem mais profundo, e ele vem sendo escavado há séculos. Portanto, o problema é a institucionalização das igrejas, ou a secularização e paganização das liturgias eclesiásticas, ou seja, transformar o culto e tudo o que se faz dentro do culto, as práticas dentro do culto, misturando coisas bíblicas com atitudes ou práticas que ocorrem lá fora, né, no mundo secular, no dia a dia das coisas desta terra, deste mundo. Portanto, o problema dessa institucionalização é o que tem causado a disseminação de heresias que tem como único propósito perverter a crença das pessoas. A questão é que muitas são os problemas que essas instituições que se juntam com esse ecumenismo têm trazido para dentro da igreja, como, por exemplo, atrair muitos membros para o templo através de elementos humanos, como, por exemplo, através de cultura, dança, materialismo, dentre outras coisas. Isso tem ocupado o tempo das igrejas e muitas das vezes, não estou dizendo todas, tá? Mas muitas das vezes elas estão muito mais preocupadas com trazer as pessoas para dentro dela através de cultura, de dança ou de pregações materialistas do que pregar realmente o que está acontecendo no mundo, sobre a questão do pecado, do ecumenismo, das agendas de despopulação mundial, como nós iremos abordar logo mais, com questão sobre as pedras, as pedras guias da Geórgia. E, como eu disse anteriormente, eu sei que existem igrejas fazendo um trabalho de alertar as pessoas, mas são muito poucas, então eu não posso ser ingênuo de achar que são a maioria delas, porque não são. Assim como as próprias escrituras elas vêm provando que isso aconteceria um dia. Então nós iremos iniciar o tema desse podcast falando um pouco sobre como essa agenda nefasta de unir as várias religiões do mundo em uma só. Como isso tudo começou? O que está por detrás? Qual é o objetivo de tudo isso? Pois bem, eu usarei como base primária sempre as escrituras e em seguida os livros. No caso, este livro que estarei usando hoje é O Poder Global e Religião Universal, de Juan Cláudio Sanahúja. Ele começa dizendo que no ano de 1990, a ONU realizou uma de suas inúmeras conferências onde ela elaborou um projeto de poder global totalitário. Segundo ela, o projeto tem como objetivo principal trazer respostas únicas e universais a todas as questões ou as situações que o homem possa ter. E para que isso ocorra, é necessário que a mente e a inteligência humana, principalmente o espírito humano, venha a ser colonizado, ou seja, populado, seja enchido de ideologias antibíblicas. E para que tal conteúdo aconteça, tal agenda ocorra, é necessário transformar todos os conceitos com referência às escrituras em filosofias e também mudar o credo religioso universal, para que todos pensem da mesma maneira, seja culturalmente ou religiosamente.
pois esses aspectos religiosos é o que dá sentido à vida das pessoas. E as respostas a todas essas indagações que as pessoas têm, né, de onde vim, para onde vou, por que o mundo está como está, por que Deus deixa tudo isso acontecer. Então eles querem alterar todo o pensamento das pessoas, sendo que todas essas respostas se encontram nas Escrituras. Então, por esse fato é que o projeto de domínio mundial ele necessita ser introduzido nas mentes das pessoas e nas consciências de todas estas. E isto não ocorre rapidamente ou de uma vez, isso ocorre há muito tempo, há séculos, vem sendo colocado a conta-gotas, né? Pouquinho aqui, pouquinho ali, e no final vai chegar aí num todo totalmente transformado, que é a religião universal, que se juntará com a política universal, né? Uma liderança mundial global, uma única liderança mundial global. Então, dentre essas instituições ou dessas conferências realizadas pela ONU, podemos citar as principais, como, por exemplo, a Cúpula da Terra, que também ficou conhecida como ECO 92, que foi realizada no Rio de Janeiro em 1992. A Conferência de Direitos Humanos, realizada em Viena em 93. A Conferência de População e Desenvolvimento, realizada no Cairo, Egito, em 1994. A Conferência sobre a Mulher, realizada em Beijing, na China, em 1995. A Conferência de Desenvolvimento Social, realizada em Copenhague, em 95. A Conferência das Nações Unidas sobre o Assentamento Humano, Habitat e o Milênio, realizado em Istambul, em 1996. A Cúpula Mundial de Alimentação, realizada em Roma, em 96. A Cúpula do Milênio, que foi realizada em Nova York nos anos 2000. A Conferência contra o Racismo e a Discriminação e a Xenofobia, realizada em Dubai, em 2001. A Cúpula sobre o Desenvolvimento Sustentável, que foi realizada em Joanesburgo em 2002, a Rio+20, conferência ocorrida em 2012, o Fórum Mundial de Davos, ocorrido em Davos, na Suíça, em 2019, 2020 e 2021, recentemente. E essas são apenas algumas das reuniões que ocorreram, pois cada ano surgem novas reuniões, e sem falar das reuniões secretas, que a gente nem fica sabendo. Essa informação foi tirada do livro De la Nueva Ética Internacional, edição Vórtice, Buenos Aires, 2003. Então, olhemos para as Escrituras a fim de encontrarmos alguns padrões que nos provam que tais objetivos desta união de religiões, culturas e práticas pagãs não trouxeram bem ao mundo, senão provocar a ira de Deus. Por exemplo, isso tudo começou com Nimrod. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Então todos falavam a mesma língua e todos se entendiam da mesma forma. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Reia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Reia, edifiquemo-nos a uma cidade e uma torre cujo cume toque aos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor, Yahua, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então aí foi o início, do surgimento de todas as línguas que existem hoje e o porquê que as pessoas hoje se espalhou por todo o continente. Isso está em Gênesis 11, versos do 1 ao 9. Então, de acordo com as Escrituras, a terra tinha uma mesma língua, ou seja, um mesmo dialeto sendo falado em todas as partes do mundo, um mesmo proceder, uma mesma cultura, ou um mesmo conjunto de culturas, e o intento que, no caso, era deles terem fundado essa primeira cidade, de terem se juntado, criado a primeira religião, o primeiro sistema político, era simplesmente afrontar o Deus Criador.
desobedecendo todas as suas leis e os mandamentos, vivendo e praticando o oposto simplesmente para provocar a ira de Deus. Eles tinham sobre si um único líder, um único chefe político e religioso, que era o Nimrod, filho de Cuxi, que era neto de Cã, e o filho mau de Noé. É interessante ressaltar que a palavra que dá nome a Nimrod, segundo o dicionário de nomes próprios, significa rebelde, revoltado ou rebelar-se. Tem origem no dialeto acádio antigo. Alguns dicionários da língua hebraica diz que o nome significa rebelde e outras dizem divino filho do céu ou simplesmente filho de Baal. O que prova que todos os nomes contidos nas escrituras têm um significado apropriado, referindo-se às características do seu portador. Então, retornando ao assunto, os grandes impérios da humanidade sempre tiveram como objetivo principal a união de todas as religiões existentes e de todos os sistemas políticos. Acreditavam que isso era imprescindível, junto à união política e atrelada a um único líder mundial, para que eles pudessem alcançar uma dominação final. Imagine se haveria brigas, por exemplo, de crenças, se todas as crenças, ao invés de serem rejeitadas e combatidas por grupos opostos entre si, fossem aceitas e praticadas por todas elas. Pois era exatamente esse o objetivo de Nimrod em criar a primeira mega cidade, o primeiro mega conjunto cultural, político e religioso do mundo. Segundo as crenças gnósticas, era exatamente assim que funcionava o mundo antediluviano, o que eles denominam de Atlântida. Todas as crenças religiosas e pagãs eram uma única coisa, todos os sistemas políticos e tecnológicos eram só, como Francis Bacon relata no seu famoso livro A Nova Atlântida. Mas veio o Senhor e Criador de tudo e acabou com a palhaçada através do dilúvio. Então, como a humanidade ela não aceitou, essa misericórdia de Deus demonstrada em poupar a família do justo Noé, sempre teve um filho de rebeldia para ressuscitar essas abominações ocultas que existiam no passado, como novamente isso vem sendo feito através da gnose, do hermetismo, das agendas ecológicas, que na verdade são só nomes diferentes para coisas e cultos antigos e adoração a Gaia, a suposta Mãe Terra. Então, segundo Sanarruja, 2012, para se realizar tal grande subversão com relação à ordem natural das coisas, de forma a não encontrar resistência por parte da população, é necessário então a criação de uma nova ordem ou de um novo paradigma, ou seja, a nova religião universal, com um novo conjunto de princípios éticos e universais. E desta forma o desenvolvimento sustentável dessa sociedade, dessa nova sociedade que vem surgindo, poderá ser concretizado. Isto é a completude da colonização ou da manipulação ou da consciência, ou também conhecido como venda da consciência humana. Em 1991, a Unesco tinha dois pilares da qual ela se apoiava para realizar os seus projetos. Um era a ética universal, de valores relativos, e o outro era a ética universal de vida sustentável. A ética universal de vida sustentável é um dogma inquebrável, que quer dizer: é necessário lembrar a verdade indiscutível de que os recursos disponíveis e o espaço da Terra são limitados. Afirma ainda que o número de habitantes no planeta Terra está assumindo proporções intoleráveis para a sustentabilidade do mesmo, o que serve como um pretexto para a despopulação mundial, através aí de medidas desumanas, como, por exemplo, o apoio à disseminação da cultura do aborto, a aplicação de líquidos injetáveis, quem lê entenda, de que não foram devidamente testados e aprovados com testes rigorosos. Um tempo mínimo, por exemplo, adequado como deveria ocorrer, assim como ocorreu com outros medicamentos, como, por exemplo, medicamentos contra sarampo, cachumba e rubéola. A questão que envolve os princípios para viver de forma sustentável foi discutida entre a Unesco e diversas organizações religiosas, e o único objetivo era construir, através desse consenso mútuo, um novo conjunto de leis nacionais com o objetivo de regular o comportamento pessoal e social, baseado-se numa nova moral que orientava a vida, ou que orienta a vida das pessoas, das famílias e das sociedades através dos novos princípios universais
que são totalmente opostos às leis do Criador. Muitos acreditam que os 10 mandamentos da nova ordem mundial, registrados nas pedras guias da Geórgia, sejam uma ficção hollywoodiana, uma fake news, bem bolada ou simplesmente uma teoria de conspiração. Bem, você pode acreditar que seja, é seu direito. O interessante é que até alguns anos atrás, mencionar o termo Nova Ordem Mundial era motivo de chacota, né? No entanto, com o passar dos anos, isso fica cada vez mais provável que não é uma teoria conspiratória, visto que hoje diversos líderes políticos bem conhecidos da população geral já declararam isso abertamente. O próprio George Bush pai já o declarou. Outro que declarou a existência de uma nova ordem mundial recentemente foi o Dr. Mahathir bin Mohamed, quarto primeiro-ministro da Malásia. Isso ocorreu na Conferência Internacional da Nova Ordem Mundial em 2016 e pode ser visto no canal oficial da conferência no YouTube. Só não sei por quanto tempo eles vão manter esse vídeo lá. O link se encontra logo abaixo da descrição deste episódio. Então, os 10 mandamentos da nova ordem mundial contidos na pedra guia da Geórgia são: 1. Que é o principal, manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. 2. Controlar a reprodução sabiamente, aperfeiçoando as condições físicas e a diversidade. Então, o primeiro mandamento, você já sabe, é reduzir tudo, né? Aí tem diversas maneiras de reduzir a população, através do controle de natalidade, drogas, doenças, né? O 2, controlar a reprodução sabiamente, aqui entra a eugenia, né? Questões desse gênero. 3, unir a humanidade com um novo idioma vigente, como a gente já vem, né, discorrendo. 4, controlar a paixão, a fé, a tradição e todas as coisas com razão moderada. Então, aqueles que querem mudar realmente o pensamento religioso. 5, proteger povos e nações com leis e tribunais justos. 6, permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em um único tribunal mundial. Então, ali existirá um único tribunal que vai julgar todos os casos do mundo. 7, evitar leis insignificantes e governantes desnecessários, ou seja, então aqui o fim dos políticos, né? 8, equilibrar direitos pessoais com deveres sociais. 9, valorizar a verdade, beleza, amor, procurando a harmonia com o infinito. Aqui entra também a questão da eugenia e de outras questões aí, esotéricas. 10, não ser um câncer sobre a terra, deixar espaço para a natureza. Então aqui para eles existem pessoas que são cânceres na terra, né? Então por isso que eles têm que ser reduzidos e tem que abrir mais espaço para a natureza. Entra também a questão do culto a Gaia, né? Agora nós vamos falar sobre o sincretismo religioso e o poder que isso implica na vida das pessoas. Você está em mais um episódio de Apolocast, feito com muito carinho e atenção. Compartilhe com mais almas sedentas, por entender os fatos que impactam o mundo, a vida cristã, a cultura e tudo aquilo que ouvimos ou consumimos. Seja muito bem-vindo ao Apolocast.